Fala galera, tudo beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Vinícius Ferreira e estou muito feliz de te receber aqui no meu canal para estudarmos legislação para a Polícia Militar do Distrito Federal, legislação PMDF. Galera, edital PMDF está para sair, a qualquer momento vai sair. E uma norma que você necessariamente terá que estudar é a Lei número 7289 de 1984. Que lei é essa, professor? É o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal. Essa norma você vai estudar comigo aqui no meu canal e por outros meios. Galera, na tela segue o meu Instagram, @professor Vinícius Ferreira. Se tiver essa rede social, me segue lá. E qualquer dúvida, está na tela o meu e-mail, você também pode utilizar aí nos comentários do vídeo para colocar as suas dúvidas, que eu sempre respondo aí a cada um de vocês. É importante mencionar que os slides que eu utilizo na aula, eles estão disponíveis aí através do link da descrição do vídeo. Baixe gratuitamente o material. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu tenho que falar para vocês do meu programa de simulados de legislação aplicável à PMDF. Galera, historicamente os editais da PMDF sempre destinam uma quantidade considerável de questões à abordagem de legislação, conteúdo que faz muita diferença entre os aprovados. Criei esse programa de simulados com 420 questões inéditas, gabaritadas e comentadas, abordando todas as normas previstas nessa parte de legislação aplicável à PMDF. Essas 420 questões estão divididas aí em 7 simulados, cada simulado com 60 questões inéditas, gabaritadas e comentadas, abordando todas as normas de uma forma bastante esquematizada, as questões no formato aí da sua futura prova, múltipla escolha de A, B, C, D e E. De brinde, eu também forneço aí 60 questões inéditas, gabaritadas e comentadas do segundo Plano Distrital de Política para Mulheres, norma de cobrança obrigatória nos concursos distritais. Então, necessariamente, você tem que estudar o segundo PDPM. O valor apenas R$ 34,90, galera. Você vai adquirir pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo. É só clicar e adquirir o material. Você vai receber o acesso por e-mail. Galera, como eu disse para vocês, a Lei número 7289 de 1984, ela dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências. Galera, geralmente quando a gente fala dessa lei, a gente fala Estatuto da PMDF. Ouviu essa nomenclatura, essa sentença, saiba que a gente está falando da lei número 7289 de 1984. Pergunta que você pode estar se fazendo: o que seria estatuto? Galera, para os fins da aula de hoje, para os fins da Lei 7289 de 1984, o estatuto pode ser definido como um conjunto de princípios e regras destinadas a regular a relação jurídica existente entre o policial militar do Distrito Federal e o Estado. Então, galera, a gente tem o GDF, a gente tem o governo do Distrito Federal, temos o Distrito Federal. Do outro lado aí a gente tem a PMDF. Existe uma relação jurídica entre os servidores dessa instituição e entre o Distrito Federal? Sim. Quem regula essa relação jurídica, via de regra, é a Lei 7289 de 1984. Beleza, galera? Então o Estatuto serve para isso. Olha o que diz o artigo 1º da Lei 7289 de 1984. O presente Estatuto regula a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal. É importante mencionar que o assunto situação é muito relevante e muito importante para a sua prova. A gente vai ver que a situação do policial militar é dividida em ativa e inatividade no decorrer da nossa aula de hoje. Beleza, galera? É importante a gente nos remeter à Constituição Federal para que a gente possa nos situar com relação às polícias militares. Para isso a gente vai ao artigo 144, que fala sobre os órgãos integrantes da segurança pública brasileira. O artigo 144 diz: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares e as polícias penais federal, estaduais e distrital. Então esses são os órgãos integrantes da segurança pública. A gente pode observar que a gente tem aí as polícias militares integrantes da segurança pública. Olha o que diz o artigo 144, parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Artigo 144, parágrafo 5º, descreveu aí a atividade principal das polícias militares. É a única atividade? Não, mas é a principal. A polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. No caso da PMDF, cabe à Polícia Militar do Distrito Federal exercer a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública no território do Distrito Federal. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. O parágrafo 6º diz: as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército. Muito importante essa informação, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas é um dos assuntos mais cobrados. Quando a gente fala de legislação das instituições militares estaduais, fica atento a isso. Subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Galera, o que esse parágrafo 6º está te dizendo? Para a nossa aula, relevante que você saiba que a Polícia Militar do Distrito Federal é subordinada ao governador do Distrito Federal. Aqui já surge algumas dúvidas, porque a gente sempre ouve falar que a PMDF é organizada e mantida pela União. Aí a galera já discute: ué, professor, então a PMDF tem que ser subordinada ao presidente da República. Está errado, galera. Está errado. A PMDF é organizada e mantida pela União? Sim, a PMDF é organizada e mantida pela União. Contudo, a Polícia Militar do Distrito Federal é um órgão público distrital. A PMDF faz parte da estrutura administrativa do Distrito Federal. Então não há que se falar em Polícia Militar do DF subordinado ao presidente da República. Caso isso seja cobrado na sua prova, marque como incorreto. Ainda sobre a Constituição Federal, olha o que diz o artigo 21(14). Compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução dos serviços públicos por meio de fundo próprio. Esse fundo próprio é o famoso Fundo Constitucional, que se ouve falar bastante aí em âmbito distrital. Galera, então compete à União organizar e manter a PMDF. Isso é uma informação constitucional. Contudo, a PMDF não é subordinada ao presidente da República. Você que vai fazer o concurso da PMDF, que pertence a outra unidade da federação, você poderia ter isso em mente. Muita gente acha que a PMDF, a PCDF, Corpo de Bombeiros Militar do DF são órgãos federais. Está errado, são órgãos distritais, subordinados ao governador, mas que são organizados e mantidos pela União, acrescida agora aí, desde 2019, também a Polícia Penal. Então, galera, fica da seguinte forma: a PMDF ela possui uma natureza híbrida ou mista, ou seja, ela é um órgão público distrital, como eu disse, pertence à estrutura administrativa do Distrito Federal, mas ela é organizada e mantida pela União, organizada e mantida pelo governo federal. Lembrando que a PMDF é subordinada ao governador do Distrito Federal. Por exemplo, galera, essa lei que a gente está estudando, a Lei 7289 de 1984, ela não é uma lei distrital. Perdão, ela é uma lei federal editada aí pelo Congresso Nacional, beleza? Então cabe
a União organizar e manter a PMDF, órgão distrital, natureza híbrida ou mista. Lembrando mais uma vez, enfatizando, a PMDF é subordinada ao governador do Distrito Federal. Beleza? Características da PMDF previstas na Lei 7289 de 1984. A PMDF é organizada com base na hierarquia e disciplina. Galera, hierarquia e disciplina são aí a base das instituições militares de maneira geral. Com a PMDF não seria diferente. Ela é organizada com base na hierarquia e na disciplina. Ela é considerada força auxiliar e reserva do Exército. Como eu disse para você, trata-se de assunto importante que você tem que marcar um asterisco no seu material. Galera, muitas questões de provas de instituições militares dizem que as polícias militares são forças auxiliares e reserva das Forças Armadas. Essa informação está incorreta. O auxílio não é às Forças Armadas, mas sim ao Exército. Então, uma força auxiliar reserva do Exército Brasileiro. Muito cuidado com isso. A PMDF é destinada à manutenção da ordem pública e segurança interna do Distrito Federal. Beleza? Galera, pergunta importante. Como os integrantes da PMDF são denominados? Como os integrantes da PMDF são chamados? A resposta está prevista na Lei 7289 de 1984. Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação à manutenção da ordem pública e segurança interna do Distrito Federal, natureza e organização, formam uma categoria especial de servidores públicos do Distrito Federal, denominados policiais militares. Beleza, galera? Aqui a gente tem uma outra informação importante que conclui o que eu falei para você. A PMDF não é um órgão federal. Os seus servidores públicos são integrantes do Distrito Federal. É importante mencionar também que os policiais militares são servidores públicos. Só porque eles formam uma categoria especial de servidores públicos devido aí às peculiaridades da carreira, devido às peculiaridades da instituição, devido às peculiaridades do serviço. Então, eles formam a categoria especial de servidores públicos do Distrito Federal, denominados policiais militares. Beleza, galera? Agora a gente vai falar das situações. Assunto muito importante para a sua prova. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Basicamente, a gente tem duas situações. A gente tem na ativa, que de uma maneira mais básica, de uma maneira mais didática, você pode entender como aquele que está no efetivo desempenho das atribuições do cargo, então está desempenhando basicamente essa é a ideia de atividade. Galera, quem está na ativa é aquele que está trabalhando, basicamente é isso. E na inatividade são aqueles que não estão trabalhando. Então, eles não estão no desempenho das atribuições do cargo. Beleza? Esses são os que estão na inatividade. Basicamente é isso. Mas a Lei 7289 apresenta características importantes. Então, os policiais militares que se encontram na ativa são os de carreira, que são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida, os incluídos na Polícia Militar voluntariamente, durante os prazos a que se obriguem a servir. Você tem que conhecer essa informação? Tem que conhecer essa informação. Os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar, convocados ou designados para o serviço ativo, isso é uma outra informação relevante. E os alunos de órgãos de formação de policiais militares. Então, aqueles que estão nos cursos de formação da PMDF, você no futuro, por exemplo, estarão na situação de atividade. Olha quem está na inatividade. Quem são os inativos da PMDF? Os da reserva remunerada, percebendo remuneração do Distrito Federal e sujeitos à prestação de serviço na ativa mediante convocação. Galera, reserva remunerada. Se ele não estiver no momento convocado ou designado, ele é integrante da inatividade. Se ele for convocado ou designado, ele passa a fazer parte do serviço ativo. Tome bastante cuidado com isso. A gente tem os reformados.
Esse reformado você pode entender como o aposentado definitivo. É aquele cara que não vai voltar ao serviço ativo. Então, os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber remuneração do Distrito Federal. Galera, reserva remunerada pode ser convocado. É um inativo que pode ser convocado. Os reformados são inativos e eles não podem ser convocados. Basicamente, essa é a grande diferença entre a reserva remunerada e a reforma. Olha só, reserva remunerada estão sujeitos à prestação de serviço ativo mediante convocação. Então, eles podem ser convocados. Olha o nome, reserva. É isso mesmo, é como se o cara estivesse ali na inatividade, mas ele pode entrar a qualquer momento. E a gente tem a reforma, que são aqueles que estão definitivamente dispensados de prestação de serviço ativo. Então, eles não podem ser convocados. Beleza, galera? É importante mencionar, conforme o artigo 8º da Lei 7289 de 1984, que esse estatuto se aplica no que couber aos policiais militares reformados e o da reserva remunerada. Beleza, galera? Então, se cai na sua prova, por exemplo, que o estatuto se aplica apenas aos ativos da Polícia Militar. Essa informação é incorreta. Beleza? Se aplica no que couber. Não é uma aplicação integral, mas é uma aplicação. É importante mencionar que, além da convocação compulsória que a gente acabou de ver para os integrantes da reserva remunerada, os integrantes da reserva remunerada poderão ainda ser excepcionalmente designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Nesse caso, a designação para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária será regulamentada pelo governador do Distrito Federal. Beleza, galera? Então, visto isso, pessoal, essa aula introdutória, essa aula que a gente vê características importantes do Estatuto, teremos outras aulas aí no meu canal. A gente vai fazer algumas questões inéditas aí para a gente aplicar o conhecimento que a gente adquiriu nessa aula de hoje. Vamos lá para a questão de número 1. Assinale V para verdadeiro e F para falso. O Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Galera, esse item está correto. Esse assunto foi retirado do artigo 1º da Lei 7289 de 1984. Item 2. Os integrantes da Polícia Militar, em razão da sua destinação, natureza e organização, formam uma categoria especial de servidores públicos do Distrito Federal, denominados policiais militares. Falei sobre isso com você. Esse item também está verdadeiro. Essa questão foi extraída do artigo 3º do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal. O terceiro item diz: os policiais militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Esse item também é verdadeiro, conforme o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 7289. Gabarito da questão de número 1 é a letra E. Todos os três itens são verdadeiros. Observe a resolução da questão de número 1. Artigo 1º. O presente estatuto regula a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Artigo 3º. Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação a que se refere o artigo anterior, natureza e organização, formam uma categoria especial de servidores públicos do Distrito Federal, denominados policiais militares. Artigo 3º, parágrafo 2º. Os policiais militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Vamos para a questão de número 2. Questão de número 1, gabarito letra E. Questão 2. Sobre a PMDF, julgue os itens abaixo. Item 1. É organizado com base na hierarquia e disciplina. Certo ou errado?
Certo, hierarquia e disciplina, base das instituições militares. É considerada força auxiliar reserva das Forças Armadas, tá? Errado. É força auxiliar reserva do Exército. Então, galera, item de número 2, item errado. É destinada à manutenção da ordem pública e segurança interna do Distrito Federal. Isso aqui está correto. Então, está correto o que se afirma em item 1 e item 3, gabarito da questão 2, também é a letra E. Observe a resolução da questão de número 2, artigo 2º da Lei 7289. A Polícia Militar do Distrito Federal, organizada com base na hierarquia e disciplina, considerada força auxiliar reserva do Exército, é destinada à manutenção da ordem pública e segurança interna do Distrito Federal. Galera, questão 2, gabarito letra E. Vamos para a questão 3, última questão dessa nossa aula de hoje. Então, encontram-se na ativa os policiais militares que se encontrem nas seguintes situações, exceto. Galera, cuidado com esse formato de questão, muito cuidado. Esse tipo de questão quer que você assinale a exceção. Então, você vai assinalar aqueles policiais militares que não estão na ativa. Logo, você vai assinalar a questão que apresenta um inativo. Letra A, de carreira. Não é para assinalar a letra A, os policiais de carreira são policiais ativos. Os incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante os prazos que se obriguem a servir, você não vai assinalar, são policiais da ativa. Os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar, convocado ou designado para o serviço ativo, você não vai assinalar. Cuidado com a letra C. Observe que esses da reserva remunerada, eles são convocados ou designados. Nessa situação, eles fazem parte do serviço ativo. Se não tivesse convocação ou designação, eles seriam inativos. Letra D, os reformados. Opa, aqui é o nosso gabarito. Galera, os reformados são policiais militares inativos. Eles não estão mais sujeitos à prestação de serviço na atividade. E letra E, os alunos de órgãos de formação de policiais militares. Eles também são policiais da ativa. Gabarito da questão 3 é a letra D. Observe a resolução da questão 3 conforme o artigo 3º, parágrafo 1º. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Na ativa, os de carreira, que é a letra A, os incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante os prazos a que se obriguem a servir, é a letra B. Os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar convocados ou designados para o serviço ativo, essa é a letra C. E os alunos do órgão de formação de policiais militares, essa é a letra E. E na inatividade, os da reserva remunerada, percebendo remuneração do Distrito Federal e sujeitos à prestação de serviço na ativa mediante convocação, e os reformados, que é o nosso gabarito, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber remuneração do Distrito Federal. Galera, questão 3, gabarito letra D. Perdão. Os reformados não fazem parte da ativa da Polícia Militar. Com relação à reserva remunerada, se tiver convocação ou designação, eles estão na ativa. Se não tiver, eles estão na inatividade. Galera, segue na tela o gabarito das questões das questões que a gente resolveu. Questão 1 e questão 2, letra E. Questão 3, letra D. Gostaria de agradecer imensamente, meus agradecimentos. Eu estou na torcida por sua futura aprovação na PMDF. E a mensagem motivacional que eu deixo para você é essa: você será um policial militar do Distrito Federal. Galera, na descrição do vídeo você vai encontrar 2 links, um para adquirir o meu material e outro para você baixar os slides da aula. Forte abraço e a gente se vê em breve. Tamo junto, galera!